Olá pessoal, tudo bacana? Então, nesta semana nós vamos adentrar num novo continente, um continente africano. Infelizmente um continente que precisa melhorar em muitas coisas. Então, vai lá na página 68 do livro e mergulha comigo nesses conhecimentos. Então vamos lá. População, distribuição pelo território. Então, da África para o mundo. Então, estamos trabalhando nesse contexto da população, a distribuição das pessoas, dos povos pelo mundo, né? Então, a África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade, né, em muita diversidade de vidas e vegetais e tudo mais, e animais, e multicultural, sofre com extrema pobreza. Mas por quê? Vamos entender isso um pouquinho. Então, é um continente localizado ao sul da Europa e sudoeste da Ásia, banhado pelo Oceano Atlântico. É um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio de uma história milenar, né? É capaz de controlar a história de toda a humanidade e, apesar de enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria. A miséria, que se diz aqui, é a fome, a pobreza extrema, tá? Então, a baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo, as pessoas que não aprendem a ler. Os países africanos dividem-se em 2 principais regiões, o norte da África e a África subsaariana, e também se distribuem em África Central, África Meridional, África Setentrional, a África Ocidental e a África Oriental. Então vamos lá? Países da África e suas capitais. São 54 países hoje que compõem a África, 48 continentais e 6 insulares. Então nós temos Angola, Argélia, Benin, Burundi, nós temos o Egito, que fica no norte da África, nós temos Guiné, nós temos as ilhas de Comores, que são a África, ilhas. Também é um país, e sim, não é um continente, que a África não é um país, como muitos colocam a África como um país, tá? Então, vejam só, implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas, refere-se ao território africano como hegemônio, e ele não é. A África é uma das regiões mais diversas do mundo em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográfico. Na África existe um país chamado África do Sul. Este é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente, que fica no sul da África. A África do Sul é um país, a África é um continente. Na África Central, os territórios dos seguintes países: República Central Africana, Democrática do Congo, Angola, Chad, Camarões, Congo. Na África Meridional, o território dos seguintes países: África do Sul, Botsuana, Camarões, Lesoto, Malawi, Moçambique. E na África Setentrional, territórios dos seguintes países: Argélia, Egito, Líbia, que fica também no norte, Marrocos, Sudão, Tunísia, sendo a maior região do continente em termos de área. A população distribui-se de forma heterogênea pela área, quer dizer, de forma desigual, concentrando-se nas porções de maior unidade. É lá também na setentrional onde fica o rio Nilo, né? A África Ocidental abrange os territórios dos seguintes países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Bissau e o deserto do Saara. A África Ocidental caracteriza-se pela predominância do clima equatorial. A vegetação representa savanas e florestas. Então, é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado pelos seres humanos.
Então, esta é a aula dessa semana para vocês, o vídeo aula, né? Mas assista também as aulas online para vocês ficarem mais, assim, vamos dizer assim, mergulhados, mais cheios de conhecimento. Então, tudo igual para vocês.